falar com você sobre o seguinte tema: construindo um legado duradouro. Construindo um legado duradouro. E para esse tema eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 17. Assim diz a boa palavra do Senhor. Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Até aqui. Todos os anos, quando nós vamos à praia, Joyce, Maria Antônia, Joaquim e eu construímos castelos de areia. Confesso que os primeiros castelos que nós construímos, nós nos alegramos muito e, ao mesmo tempo, nós nos entristecemos. Nós nos alegramos muito por ver a obra construída pela família. E nós nos entristecemos ao descobrir que castelos de areia não duram para a vida toda. Ou as águas do mar o destroem, ou até mesmo pessoas. Eu lembro que um dos primeiros castelos que nós fizemos ficou lindo demais. Nós cuidamos de todos os detalhes. Ao finalizar a obra-prima, nós fomos tomar um banho de mar e quando nós estávamos saindo das águas, nós avistamos um menininho destruindo o nosso castelo. Sabe qual é a lição que eu aprendo com isso? Castelo de areia não dura para sempre. Infelizmente, muitas pessoas passam a sua vida inteira construindo castelos de areia. Muitas pessoas passam a sua vida inteira trabalhando sem parar, estudando sem parar, acumulando tesouros nessa terra, sempre ocupados com as suas agendas lotadas. Porém, como diz o autor do livro Um Mês para Viver, a dura realidade que muitas vezes enfrentam é o fato de que muito do que se esforçaram para construir não vai durar. Depois da morte dessas pessoas, todas aquelas coisas serão varridas como um castelo de areia na maré alta. E o autor do livro vai continuar dizendo: quantos de nós estamos usando os nossos recursos para construir um alicerce permanente sobre o nosso castelo de areia? Se realmente quisermos deixar um legado duradouro, precisamos olhar além de nosso lar, nossa carteira de investimentos e nossas joias de família. Se quisermos deixar um legado que as ondas do tempo não possam apagar, teremos de inspecionar o local onde está sendo construída a nossa vida. Precisamos avaliar com honestidade o castelo que estamos construindo para certificar-nos de que ele não é feito de areia movediça. Então, como construir um legado duradouro? Como construir a base de um legado duradouro? Em primeiro lugar, investindo em pessoas. Foi isso que Paulo fez. Ele investiu em pessoas, ele foi um grande influenciador de pessoas, porém ele não influenciou pessoas a seguirem o seu nome, ele influenciou pessoas a seguirem o nome de Cristo, pois Paulo sabia que ao tentar influenciar pessoas a seguir o seu próprio nome, ele estava escrevendo a sua história na areia. Ele sabia que para deixar um legado duradouro, ele precisaria ensinar as pessoas a seguirem a Cristo. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em promover o seu próprio nome do que promover o nome de Cristo, do que em causar impacto permanente na vida dos outros. Você e eu seremos esquecidos um dia. A única coisa que vai permanecer é o que fizermos para Deus, a maneira como cumprimos o propósito para o qual Ele nos criou. Nós somos criados para viver para a glória de Deus. Nós somos criados para influenciar pessoas a seguirem a Cristo. A seguirem a Cristo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você dentro deste primeiro ponto.
pelo que você gostaria de ser lembrado. Pelo que você gostaria de ser lembrado. De que maneira está contribuindo para esse objetivo nesse exato momento. Quanto tempo durará esse legado? Quanto tempo durará esse legado? Como construir um legado duradouro? Como construir uma base sólida de um legado duradouro? Em primeiro lugar, investindo em pessoas. Investindo em pessoas no sentido de conduzir pessoas a Cristo e ensinar essas pessoas a viver Cristo. Em segundo lugar, gastando os seus recursos com sabedoria. Paulo, ele foi um homem que gastou os seus recursos com sabedoria, e aqui em Efésios 5 ele vai nos conduzir, nos desafiar a viver dessa forma, como sábios e não como tolos, não como pessoas sem juízo. Nós precisamos usar bem os nossos recursos. Então, para deixar um legado duradouro, nós devemos passar pelo teste da influência e também passar pelo teste da afluência. Em outras palavras, se você deseja causar um impacto duradouro, você precisa analisar a forma como você está gastando os seus recursos. De que forma você está gastando os seus recursos. Lucas, capítulo 12, versículos do 19 ao 21 vão dizer assim: Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo o que você guardou? E quem ficará com tudo o que você guardou? Em outras palavras, Deus colocou em nossas mãos recursos. E o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Guardando para nós mesmos? Ou compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor? De maneira a abençoar essas pessoas. Pense nos bens que você deixará algum dia. Quem vai herdá-los? Você não vai poder levar esses bens no seu caixão. Então, quem é que vai herdar esses bens e de que forma essa pessoa estará herdando? Como construir um legado duradouro, bases sólidas de um legado duradouro. Em primeiro lugar, influencie pessoas a seguirem a Cristo. Em segundo lugar, gaste bem os seus recursos com sabedoria. Os seus recursos não são teus, os seus recursos são do Senhor. E Ele colocou em tuas mãos para que você possa ser um bom administrador, um bom mordomo. E ser um bom administrador, um bom mordomo, é abençoar pessoas. E em terceiro lugar, é obedecendo. É isso que vai dizer Efésios, do capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Obediência ao Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar. É um testemunho de obediência a Jesus Cristo. É um testemunho de obediência a Jesus Cristo. Não adianta nada você influenciar pessoas, não adianta nada você compartilhar os seus recursos se você não obedece de fato a Jesus. Se você não é um discípulo de Jesus de verdade. Não adianta nada você saber de Jesus. Não adianta nada você falar de Jesus se você não vive Jesus. Eu quero concluir dizendo que quando você usar sua influência e sua afluência para obedecer, Deus o capacitará a deixar uma herança permanente. A deixar uma herança permanente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe nossa amada Igreja Batista Central, construindo um legado duradouro. Vamos construir um legado duradouro para a honra e glória do nosso Deus.